Boa noite, meus queridos. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem vindo, estamos aqui com o Marcos, com o Losandro, com as suas esposas, Marcos ali, minha querida Vanessa, Chico, Cristiane. Lá adiante temos a figura iminente da Isabel Toledo com o Clauser. Que prazer enorme estar com vocês aqui. É muito bom, né? Muito bom mesmo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E nós estamos aqui para conversar animadamente sobre o Game of Thrones, uma escolha do grupo de pesquisa Interartes, que traz para vocês aqui um divertimento legal, um divertimento inteligente para a noite douradense. Eu fico muito agradecido desse pessoal que está aí presente. Aqui está a nossa coordenadora do pós-graduação em letras, que recentemente recebeu a chancela para o doutorado. Nós estamos todos muito felizes. Por obra e graça do esforço dessa mulher, Alexandra Pinheiro, a gente hoje dispõe do doutorado. E todos estão convidados para irem lá. Bom, começando nosso encontro, nós nem podemos chamar isso de trabalho, porque tamanho é o prazer que isso nos desperta, né? O grupo Interartes resolveu encarar essa situação do Game of Thrones, que é uma série de televisão muito celebrada, muito praticada, que mudou as plataformas de streaming, né? A gente tem até o Chico, que assistiu todos os episódios, todas as temporadas. Temos aqui discussões, que vai ser o próximo palestrante, né? Então, não é à toa que Game of Thrones mobilizou a televisão, né? E o Game of Thrones, interessantemente, ele trouxe para a plataforma, para a televisão, né, uma série de geografias. Irlanda do Norte, Malta, Croácia, Islândia, Marrocos, Espanha, Escócia, todos esses lugares emprestaram a cenografia para o Game of Thrones. Então ficou uma série muito bem produzida, o guarda-roupa é requintadíssimo, o roteiro é muito bem preparado, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu preparei, modestamente, esses slides, para que vocês tivessem uma experiência visual semelhante àquela que a Game of Thrones proporcionou no momento em que estava em evidência, né? Muito bem, nós somos, então, o grupo de pesquisa Interartes, né? A gente tem um laboratório, né? Um laboratório que fica no NEF, e a gente está aqui hoje por conta da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, que insiste em fazer a universidade chegar até os mais recônditos lugares, né? E nós somos, portanto, da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da UFGD, né? Eu sou professor de literatura, né? Sou professor de literatura, e é com a literatura que eu olho para as demais artes. Então, o que vocês vão ver aqui é o esforço teórico da literatura aplicado a essa série que é audiovisual. No final da apresentação, vocês vão ter um questionário para responder aí nesse QR Code que está sobre a mesa aí. Eu pediria a gentileza de vocês responderem. É muito importante para nós prestarmos conta para a PROEX posteriormente do trabalho que nós desenvolvemos aqui, tá? Muito bem. Uma das coisas que eu vou trazer rapidamente, eu vou conversar muito rápido, porque a ideia desse encontro é que vocês proseiem, que vocês conversem sobre a série. Então não poderei ficar conversando muito tempo, né? Eu tenho que liberar a voz para vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento, né? Então, minha vontade é que a minha fala acelere e faça vocês se sentirem confortáveis para falar. Uma das coisas que eu vou fazer aqui hoje é discutir sobre a temporalidade. A temporalidade é uma coisa assim muito vasta, tem muitas temporalidades. Eu escolhi duas: a temporalidade cronológica e a temporalidade histórica. Game of Thrones tem as duas muito bem documentadas. A gente sente que a série acontece na Idade Média, por um motivo quase óbvio, né? Existem
castelos, existem espada, ninguém está vestindo um uniforme cinza metálico, não tem raio laser, né? Então a gente se sente na Idade Média, né? Outra coisa importante e interessante que acontece é que o tempo cronológico é muito bem demarcado, né? Então, algumas coisas acontecem respeitando o passado, o presente e o futuro. Isso facilita muito a gente acompanhar o desenvolvimento da série como um todo, né? Então, existe um cuidado com a temporalidade. Ao mesmo tempo, os dragões e tudo aquilo que acontece meio de fantástico na obra acaba impedindo que a gente coloque os dois pés dentro da Idade Média. Então, o Game of Thrones permite que a gente tenha duas experiências distintas. Uma é viver com as coisas que são eternas, que são, por assim dizer, universais, ao mesmo tempo que permite que a gente viva os aspectos mais fantásticos dessa existência, né? Olha, Game of Thrones é uma saga. Tá? O que é uma saga? Uma saga é uma história. Essa história, ela tem um começo, meio e fim, né? Essa história relata seres superiores aos humanos comuns, aos mortais comuns, são super-heróis, né? Esses super-heróis, eles praticam atos valorosos, e a saga tem uma coisa muito importante. Ela meio que unifica uma comunidade. Ela conta uma história que acaba ficando na imaginação de todo mundo. E essa história acaba unificando aquele povo e imprimindo a esse povo uma determinada identidade nacional. Então nós estamos falando aqui de uma coisa muito importante. E a saga do Game of Thrones, ela tem uma diferença. Essa que vocês estão vendo aí é uma imagem do Senhor dos Anéis, que também é uma saga, só que diferente. Senhor dos Anéis tem os dois pés dentro de uma ficção que é impossível fazer aproximar-se da realidade. Ela é muito ficcional, né? Game of Thrones não é assim. O próprio George Martin, que é o escritor, ele revela que a saga que ele criou é em cima da luta que aconteceu na Inglaterra de duas famílias distintas, que é a Guerra das Rosas. Essa Guerra das Rosas foi muito importante para a definição de quem teria o trono da Inglaterra. Então, Game of Thrones, ao mesmo tempo que nos conta coisas maravilhosas, ela conta uma coisa muito importante sobre uma determinada comunidade. Vocês estão vendo aí um dos maiores, Brad Pitt no auge da sua juventude, representando o Aquiles, né, que também devia ter a idade dele. E esta saga, que é a Odisseia de Homero, que é a Ilíada de Homero, fundou o país que a gente chama hoje de Grécia, que era uma comunidade cheia de cidades, estado, toda fragmentada. Mas num determinado momento, esta música uniu aquele povo e formou a Grécia que nós conhecemos hoje. Essa imagem que vocês estão vendo aí é da Eneida de Virgílio. Virgílio ganhou uma fazenda para escrever esse poema, né? Que fundou o povo romano. Essa é a imagem de uma caravela que atravessou o Cabo das Tormentas, dando origem ao povo português. E por último temos aí o Guarani, do José de Alencar, que é uma saga brasileira em que os brasileiros, que somos nós, somos o fruto da miscigenação dos povos originais com os portugueses que aqui chegaram. Então, uma saga nossa é muito importante para isso, para a gente ter essa experiência, né? Um negócio muito doido que acontece com Game of Thrones é o grau de violência que a saga tem. Ela é muito violenta, né? E isso era uma grande dificuldade para a televisão, porque nós tínhamos, de certa forma, um certo recato. A gente não podia expor muita violência, a gente tinha que ser meio jornal nacional, dar uma purificada na imagem. Game of Thrones não faz isso, velho. Game of Thrones explode cabeça, ele corta a cabeça, a violência é muito grande. Então a gente fica assustado. O que aconteceu? Aconteceu isso. A obra de arte não tem mais freio, nem mesmo essa comercial.
E temos também um certo espanto narrativo. Vou mostrar para vocês aqui uma cena do Ed Stark. Meu filho Mateuzinho falou assim: cara, não se apega a personagem, certo? E eu gostava do Ed Stark, cara. Eu gostava. Olha o que aconteceu com ele. Era um rapaz bom, né? Um moço honesto, gente boa, né? Família, tradição, propriedade, né? E ele era um cara do bem, né? A gente esperava que ele se safasse dos problemas, né? Mas aí aconteceu uma tragédia, mudou o rei, né? Quando muda o rei assim, tem que oferecer umas cabeças para a população se acalmar, né? Então, de vez em quando, a gente prende um político famoso, manda ele para a cadeia, deixa ele sofrendo na cadeia um pouquinho, né? Aí o pessoal fala assim: não, agora pegou prumo, agora a coisa encaminhou, né? Quando o pessoal começa a esquecer aquela prisão, arruma-se outra prisão. Vamos prender outro cara agora para deixar o povo feliz, né? E enquanto isso, a gente vai sendo surrupiado pelas malhas de uma toalha que está mal enrolada, né? Então existe a brutalidade política, muito evidente, né? E uma brutalidade narrativa, né? Porque a narrativa prepara a gente para um final feliz, sabe? Um final feliz, né? E em Game of Thrones, meu irmão, não tem finais felizes, tá? Assim, a expectativa que a gente tem é sempre desafiada. O bem nem sempre vence e a virtude muito raramente é premiada, né? Então, Game of Thrones, ele teve uma revolução na televisão, né? Porque gerou uma desconversa em tudo aquilo que a gente imaginava que era assim, tradicional, né? Uma outra coisa que eu queria que vocês tivessem aqui a experiência é a cenografia. Como eu disse a vocês no comecinho da nossa conversa, a cenografia é muito importante em Game of Thrones, né? Os espaços escoceses, os espaços da Irlanda do Norte, sempre tem uma vastidão para oferecer para o seu olhar a luminosidade, as cores daquele lugar, né? Então a gente fica extasiado com essa visão, que é o que eu estou tentando fazer aqui, trazer alguns slides que mostram para vocês essa experiência visual, né? Eu vou trazer para vocês perceberem como que funciona 3 locais específicos: Dorne, Braavos e Meereen. Esses 3 lugares, além do roteiro super preparado, nós temos também uma grande visualidade, né? Uma amplitude visual que ajuda a gente a contar a história de Game of Thrones. Esse que vocês estão vendo é Dorne. Cara, e esse espaço que vocês estão vendo é o Castelo de Alcácer, na Espanha, né? Não é esse? Não é esse? Né? Então, Losandro, que conhece o Castelo de Alcácer na Espanha, está aqui ratificando a minha afirmação, né? Então, essa é a ideia. Aquele espaço suntuoso, né? Ele se impõe na visualidade. São muitos detalhes. Esse outro aí é Braavos, né? Braavos é onde fica o banco de ferro. Cara, quando a pessoa chega na sala de espera do banco de ferro, o pé direito tem 30 metros. A pessoa se sente insignificante naquele pé direito, entendeu? E aí, esse cara que é o Baratheon, que ele queria uma grana lá do banco de ferro, ele está se sentindo o resto da sobra de um pouco do vazio naquele lugar, entendeu? Ele está muito perdido, né? Esse outro lugar é Meereen. Meereen tem umas pirâmides maias, e que são confortáveis por dentro e vistosas por fora, né? Então, os impérios, eles se valem da arquitetura para eles imporem seus valores, né, sobre as comunidades dominadas. Então ele chega, como Alexandre, por exemplo, funda uma biblioteca, funda um mercado. Os impérios são todos eles voltados para a dominação, e eles têm que provar para as pessoas do lugar que a direção deles será melhor do que aquelas que eles tinham.
Então eles fazem de tudo. Por exemplo, eles fundam uma universidade federal na fronteira para provar que agora as coisas vão pegar prumo, que é muito melhor do que até um dia foi. Os povos originários são assim, né? Bem, uma outra coisa que acontece em Game of Thrones é guerra. Guerra está por todo lugar. Todo mundo está à espera de uma guerra, todo mundo está vivendo uma guerra e todo mundo tem medo de uma guerra, né? Então nós temos uma situação completamente neurótica em Game of Thrones por causa da guerra. Mas o que eu trouxe aqui para vocês hoje é que a guerra é didática, a guerra gera dinheiro, fazer guerra dá muito lucro, né? Senão, não teríamos guerra, né? O que eu quero mostrar é que a guerra, de certa forma, ela molda os sujeitos, ela provoca uma subjetividade, né? E nós tínhamos um problema com a guerra. Até Game of Thrones, a gente achava que a televisão não dava conta de mostrar a amplitude da guerra, porque a tela era muito pequenininha, certo? Depois de Game of Thrones, eles inventaram um jeito fantástico de conseguir a atenção das pessoas. A guerra foi sendo filmada nas instâncias micro e na instância macro. Então vocês vão ver que mostra-se a amplitude do conflito. Nós temos que mostrar duas massas de pessoas em batalha, e isso exige uma amplitude visual, uma grande angular. Ao mesmo tempo, nós temos no meio daquele caos, algumas câmeras mostrando o rosto das pessoas. Então, nós participamos das pressões anímicas, da psique das pessoas envolvidas na guerra, ao mesmo tempo que as grandes câmeras mostram a amplitude épica do conflito, né? Então vocês vão ver, observa atentamente, que você tem um drone, né, mostrando a dimensão épica da imagem, ao mesmo tempo que você tem cenas muito próximas da câmera, que podem flagrar as expressões faciais de personagens muito específicos, né? Então é aquilo que eu disse, você participa das pressões anímicas, das angústias daquelas pessoas vivendo dentro daquele ambiente caótico, ao mesmo tempo que você tem a noção de uma grande batalha mostrada muito de longe, né? Então, esse plano sequência que mostra um sujeito e muitos sujeitos, dá muito trabalho para ser construído, né? Porque precisamos de câmeras distribuídas em lugares específicos e cavalos correndo por todos os lados, né? Então é muito difícil filmar isso, mas isso traz uma vantagem fantástica. Você acompanha a vida psíquica do cara, ao mesmo tempo que você vê a amplitude épica do conflito. E isso marcado por uma infinidade de atos heróicos. Observa também como que a narrativa, ela tem uma característica importante. Esse cara está falando assim, vou morrer, mas eu vou morrer da melhor maneira que eu criei. E agora, eu vou matar esse cara que está nesse cavalo branco aí, que está ao longo do meu filho. E a gente vai ficando tenso, e vai morrer, porque o que vai fazer com essa cavalada? Olha que orgasmo visual. Cara, é muito gostoso a gente assistir isso. Porque você tem você presencia a tensão narrativa, ao mesmo tempo que você vê as coisas acontecerem de maneira épica, né? Mas a guerra também tem essa outra característica, né? Olha lá para você ver o Tyrion, tá vendo lá? Olha lá. Esses três sujeitos são formados pela guerra. Observa o Tyrion, cara. Quando começa a narrativa, ele é um bom vivan, entendeu? Toma vinho, vai pra zona, passa a noite na zona, é uma felicidade, velho, né? Ele não tem responsabilidade nenhuma, entendeu? Aí, ao longo da narrativa inteira da série, ele vai se tornando cada vez mais pressionado pelas crises. E ao final da série, ele é um diplomata de primeira, é uma das pessoas mais interessantes da série. Ele tem uma habilidade incrível de
administrar os conflitos das pessoas, né? Isso é forjado na guerra. Outro cara importante é esse Jon Snow. Jon Snow, velho, morava em Itaporã. É um cara que morava em Itaporã, né? E aí, meu irmão, ele é obrigado a ir para a guerra, para frente de batalha, para muralha, irmão. E ele chega lá com muito medo de não saber fazer as coisas. Era muito inocente, sabe nada, Jon Snow, né? Mas ao final da série, rapaz, esse é um líder que aparentemente nasceu para a coisa. Mas ele não nasceu, como nós sabemos. Itaporã não o formou. O que formou o rapaz foi a guerra. E nós temos, evidentemente, essa personagem fantástica, que é a Daenerys, né? Eu vou trazer aqui para vocês um relato do que é o mitos, né? Aristóteles diz que o mitos é a capacidade que o roteirista tem de colocar ordem nas coisas, aquela cronologia que nós falamos, né? Então, existe uma capacidade de você selecionar uns elementos e esses elementos, eles serem organizados dentro do sistema de causa e efeito. E a Daenerys, observe essa moça. No começo, ela foi vendida que nem uma égua, como ela mesma fala, né? Ela está com umas roupinhas simples, cabelo, rostinho ingênuo, né? Exposta à sanha de dois homens inclementes, né? Assustada com a capacidade que tem de dialogar com os 3 dragões, né? Muito ingênua ainda, né? Mas essa moça, ela vai crescendo e ela vai se tornando, primeiramente ela liberta os escravos, entendeu? E vai ficando cada vez mais poderosa, cada vez mais. E aí, cara, ela fica tirana. Vai chegando nos últimos momentos, a gente vai ficando assim, tem que matar a Daenerys, porque senão ela vai matar todo mundo, entende? Então, essa sequencialidade que ela imprimiu nos eventos, é o que a gente chama de mitos. E mitos também é o nome dessa cerveja grega, que é uma delícia. O outro aspecto que o Aristóteles tem, é a questão da mimesis. A mimesis é a capacidade que o artista tem de trazer a realidade para dentro da sua narrativa. É outra coisa, portanto. A mimesis é, segundo Aristóteles, a imitação da realidade dentro da arte. Mas a realidade não é copiada, ela é transformada, segundo Aristóteles, né? É uma forma de entender o mundo. E Game of Thrones, cara, tem tudo isso. Nós temos ali guerras cruéis, nós temos ali uma infinidade de atos heróicos, nós temos a eliminação brutal de opositores políticos, né? Isso é bastante comum entre nós. Veja aí Marielle Franco, veja aí o Equador, como que funciona, né? A gente elimina políticos indesejáveis, né? Essa eliminação brutal dos opositores políticos contracena com uma arquitetura poderosa, que mostra para os dominados que aqui está um governo poderoso que merece estar aqui. E a violência dos políticos, como a gente sabe muito bem que existe. Então, essas coisas, não foi Game of Thrones que inventou. Isso que eu queria mostrar. Não foi Game of Thrones que inventou. Isso aí foi retirado da realidade e trazido para dentro da obra de arte. Esta é, aliás, o trunfo da narrativa, porque ela traz as coisas da realidade para dentro dela e dá a essas coisas uma certa ordem. Esta ordem que é que passa os valores e acaba formando aqueles que são convencidos por ela, né? Bom, crianças, agora nós temos que nos preparar para ouvir Reign of Castamere, que é o único fragmento que eu trouxe para vocês, tá? No Reign of Castamere, é o nome da música, tá? Ele também é uma dessas coisas que o George Martin, que escreveu Crônicas do Gelo e Fogo, foi buscar na realidade. São 2 massacres escoceses que aconteceram. Um chamado Jantar Negro e o outro Massacre de Glencoe. No Jantar Negro, um rei chamou o irmão para comer na casa dele, depois que o irmão se refestelou em carne e vinho, ele foi lá e matou o irmão. O outro, os caras chegaram na casa do anfitrião, beberam, comeram 15 dias, depois mataram todo mundo do castelo, né?
Então, esses dois eventos inspiraram esse que vocês vão ver. Nesse evento, nós temos a figura do Robb Stark, que é filho daquele cara que foi decapitado nas primeiras cenas. O Robb Stark, ele foi prometido para casar-se com a moça que é filha desse anfitrião. Mas ele se apaixonou por outra mulher, que inclusive está aí nessa festa, certo? Ele se apaixonou por outra mulher, que ela está grávida, inclusive lá na festa. Ele chegou, pediu desculpa, falou, olha, eu estava prometido aí, mas eu me apaixonei por outra pessoa, tal. E o anfitrião dá uma olhada para a situação e fala, deixa para lá, vamos festar, né? E começa a festar, parece que está tudo bem. E aí vai acontecer uma tragédia, velho. Eu queria mostrar para vocês como que o audiovisual fabrica essa tragédia antes que ela aconteça. Por isso eu queria que vocês prestassem atenção em 3 coisas. Primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é a iluminação. A iluminação, ela sempre foi entendida como nós estamos aqui. Deu um trabalho para iluminar esse lugar aqui, para poder filmar, certo? O Thales que está ali, o Felipe que está ali, o Valdo. Esses caras tiveram um trabalho enorme para fazer essas coisas funcionarem aqui. A iluminação, ela sempre é entendida como assim, devemos mostrar tudo. Depois do Barroco, depois do Renascimento, o Barroco começou a contracenar com essa ideia. Ele descobriu uma beleza na escuridão. A escuridão é o seguinte, na escuridão, cara, estão os mistérios. Na escuridão estão os medos, né? Por isso que o interruptor está perto da porta, né? O interruptor perto da porta, você primeiro acende a luz para depois você entrar no quarto. Porque a gente tem um medo homérico de escuro, né? A gente começou então a perceber o sentido da escuridão, certo? E é isso que vai acontecer, vocês vão ver que o ambiente ali é taciturno. Outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é a Catelyn Stark. 90% do que vocês vão ver está no olho da Catelyn Stark, que é essa moça que está gritando aí, certo? A Catelyn Stark, você começa observando ela feliz, na primeira cena está tudo tranquilo, ela está serena, ela está agradável, né? De repente ela fica tensa, e ela começa a observar, e é ela que nos informa que alguma coisa vai acontecer, que algum problema está na iminência de se dar, né? E você vai acompanhando essa mudança na Catelyn Stark. Outra coisa importante, esse episódio chama Reign of Castamere por causa da música. A música não é uma música gostosa, é uma música triste, é uma música melosa, uma música estranha, né? Que enche de suspense o ambiente. Presta atenção nessa cena que eu trouxe para vocês. Vou aumentar o som aqui, para a gente poder aproveitar bem o que vai acontecer agora, tá? Robb Stark, beijando a esposa. Olha lá a expressão serena da Catelyn Stark. Criado passa. Fecha a porta. Ruído de porta se fechando. A música. Essa música conta a história de um rei traidor que foi morto pelo rei traído. A obscuridade. Majestade, eu sinto que fui negligente com meus deveres. Eu lhe dei carne, vinho e música, mas não lhe mostrei a hospitalidade que merece. Meu rei se casou e deu à minha nova rainha um presente de casamento. Uma armadura debaixo do vestido de festa.
do norte se levanta. Lord Walder, já chega! Acabe com isso! Por favor. Ele é meu filho. Meu primeiro filho. Deixe ele ir e juro que esqueceremos disso. Juro pelos deuses antigos e novos que não nos vingaremos. Já me fez um juramento aqui em meu castelo. Jurou por todos os deuses que seu filho se casaria com minha filha. Leve a mim como refém. Mas deixe Robbie ir. Robbie, levante. Levante e saia daqui. Por favor. Por favor. E por que eu o deixaria ir embora? Hã? Por minha honra como uma Tully. Por minha honra como uma Stark. Deixe ele ir embora. Ou cortarei a garganta da sua esposa. Eu arrumo outra. Mãe. Os Lannisters mandam lembranças. Muito bem escolhido. Obrigado, Chico. Então, a questão posta aqui, que eu gostaria de começar a nossa conversa, né? É de que lado você está quando você pensa no objeto estético. Quando você pensa na série, né? Tô vendo aqui o olho do Marcos mais aberto do que de costume, né? Tô vendo aqui o Losandro, assim, estarrecido também. A Lu falou, pra que isso, velho, né? Já o Chicão falou assim, muito bem escolhida essa cena, né? Então, a Vanessa falou assim, não é isso não. Né? Nesse horário, véio, com todo mundo comendo, né? Então, o Martin também passou por isso, né? O autor da série, né? Mas por que você coloca tanta violência na série? Não precisa. O Jornal Nacional fala de coisas horríveis, sem mostrar essas imagens horrorosas, né? Aí o Martin falou, meu irmão, guerra é guerra. Você acha que acontece o que na guerra? As pessoas morrem, há uma violência horrível. E aí, a obra de arte vai mostrar ou não vai? E aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui, meus convidados, mais uma vez agradecendo, eu queria fazer duas perguntas que encerram essa minha apresentação, para a gente começar a prosear de verdade, né? Porque tem gente que entende mais de Game of Thrones nesse espaço do que eu mesmo. A primeira pergunta é o seguinte, quando você pensa em série, quando você pensa num livro, quando você pensa num quadro, pode ser esse São Francisco aqui do Portinari, certo? Quando você pensa num quadro, você acha que o objeto estético, ele deve revelar a realidade com honestidade e com coragem, sem suavização e sem comprometimento. Essa exposição fiel da vida, como aquele misógino desgraçado daquele rei, né? Em toda a sua complexidade, toda a sua crueldade, enriquece a obra. Então você acha que deve ser assim? Que a obra de arte tem que mostrar tudo? Porque é assim que ela consegue sua força? O que você acha? Bom, se você pensa isso, você está pensando que a arte, ela confere o seu verdadeiro significado profundo
quando se torna uma representação da realidade, que é vital para a compreensão e para a expressão da condição humana. Os homens são assim, são violentos, né? Ou a outra pergunta do Interartes, para você levar para casa, e sua vida mudar para sempre, certo? É assim, a obra de arte, ela é uma representação da realidade, ela tem que representar a realidade, mas ela carrega uma responsabilidade inafastável, né? Qual seja, transformar essa realidade em algo melhor. Isso é uma responsabilidade, seria, da obra de arte. Enquanto exposição da crueldade, ela pode ser necessária para refletir sobre a verdade, ela deve ser feita com uma consciência e uma sensibilidade. Isso é um respeito para a plateia, que não somente deve ser comovida, como deve também ser inspirada nos caminhos melhores, né? Então, a verdadeira força da arte residiria em sua habilidade de se conectar com os sentimentos da sua plateia, apresentando a realidade de maneira honesta, mas também aspirando a um ideal mais elevado. Essa abordagem equilibrada respeita tanto a realidade quanto a dignidade da audiência, cumprindo o papel da arte como um agente de mudança e de reflexão positiva. O que você acha? O que você acha? Klauser, o que você acha? Bom, nós somos o grupo de pesquisa Interartes, a gente está radicado na UFGD, nós somos da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras, eu sou o professor Paulo Custódio, professor da graduação e da pós-graduação, que recentemente tem um doutorado, né? E nós estamos aqui para prosear com todo mundo que quiser sobre o objeto estético, certo? A gente faz parte dessa comunicação, faz parte da ProEx, faz parte da própria UFGD, tá certo? Vocês têm aí na sua frente um QR Code, eu tenho esperança que vocês respondam o questionário desse QR Code, para a gente poder apresentar lá na ProEx, no dia em que nós formos dar resultado desse nosso encontro. Muito obrigado aos colegas que vieram aqui, muito obrigado aos que estão distantes lá, que eu estou vendo na penumbra, muito obrigado aos próximos aqui. Ter vocês aqui comigo foi um prazer enorme. Eu espero que a gente siga a nossa conversa e que vocês vão para casa divertidos e inteligentemente discutidos. É isso aí, muito obrigado.